Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. São mais ou menos umas 3h10, 3h20 da manhã. Geralmente eu gravo de madrugada, fiquei alguns dias sem gravar, mas voltei. Hoje eu quero falar a respeito de superação. E eu trouxe aqui uma figura magnífica, um grande homem, para quem puder, vá ler a biografia dele, um grande homem, Abraham Lincoln. E eu fiz uma cronologia a respeito da história dele e como que nós somos pegos e derrotados aqui na nossa mente. E como que ele não se deixou abalar, apesar de problemas que vocês verão aqui nessa cronologia que eu fiz, de Abraham Lincoln. Esse rapaz, ele ficou órfão de mãe aos 9 anos de idade, foi criado somente pelo pai, tendo que fazer ali vários trabalhos braçais, tendo que se dedicar muito, tendo que trabalhar muito, até tornar-se um homem, tá? Até tornar-se um rapaz adulto. Quando foi em 1832, ele tentou a candidatura para deputado e perdeu, foi derrotado. No mesmo ano, ele tenta um ingresso na faculdade de Direito, um desejo de tornar-se advogado, e foi derrotado. Não foi aceito na universidade, porém decidiu estudar sozinho, autodidata, sozinho. Ele se dedicou a estudar sozinho. E incrível que ele conseguiu, ao fazer o exame da ordem, aqui no Brasil nós chamamos de Ordem dos Advogados do Brasil, e ele passou. Conseguiu tornar-se advogado e advogou por alguns anos. Pegou um dinheiro emprestado com um amigo. E em 1833 ele foi à falência. E agora, como que eu pago essa dívida? Naquela época parecia uma dívida quase impagável, né? Ele ficou 17 anos pagando essa dívida e em 1834 ele perdeu a candidatura na Câmara. Mais uma derrota. 1835, ele perdeu a noiva e teve uma depressão que o deixou 2 anos acamado, sem saber o que fazer da vida, desolado, uma perda. Uma pessoa importante, né? Que o importar é trazer para dentro. Então ele perdeu essa pessoa importante para ele e foi a depressão. Quando foi em 1836, ele teve um colapso nervoso. Aí ele já não tinha mais o pai dele. Vai se amparar em quem? Vai se espelhar em quem? Então continua na batalha. Teve esse colapso nervoso. Para quem já teve depressão, transtorno de pânico, transtorno do estresse pós-traumático, ansiedade, sabe que um colapso nervoso é o famoso surto psicótico. E isso é terrível, a pessoa literalmente, ela perde o chão, ela perde os domínios da faculdade mental. A pessoa fica desolada. Em 1838, ele concorreu à presidência da Câmara e foi novamente derrotado. Em 1840, tentou uma vaga no colegiado eleitoral e foi derrotado. 1843. Perdeu no Congresso, mais uma candidatura, e ele perdeu no Congresso. Só que dessa vez teve um porém. Ele era a favor da abolição da escravatura. Então já perdeu ali, mas ficou mais em off. Quando foi em 1846, ele perdeu novamente no Congresso, aí agora ficou aberto o motivo, justamente porque ele era a favor da abolição da escravatura, ou seja, libertem os escravos. E ainda teve a perda de 2 filhos. Perde a noiva, perdeu a mãe primeiro, aí perde a noiva depois. Pessoas importantes, filhos, mas seguiu em frente. Teve essa depressão, teve esse surto psicótico, essas derrotas na política, teve que parar de advogar, teve a vida dele destruída, mas seguiu em frente. Passemos agora para 1848. Ele vai para uma reeleição no Congresso. Perdeu. Dá vontade de chorar por ele, mas é uma história incrível. Em 1854, ele perdeu no Senado. Eu já teria parado por aí. Mentira. Não.
Já passei por bastantes coisas também que me abalaram e até hoje abalam, mas não dá para desistir. 1856, perdeu como vice-presidente. Ele tentou a vice-presidência dos Estados Unidos em 1856 e perdeu. Em 1860, ele resolveu disputar a presidência dos Estados Unidos da América e, pasmem, aos 51 anos de idade, ele tornou-se presidente dos Estados Unidos da América, o maior presidente, sem precedentes na história dos Estados Unidos. Não tem Donald Trump, não tem outro presidente que possamos falar, Joe Biden, esses presidentes mais recentes, ou até os mais antigos, que fizeram todos os feitos que tem na biografia de Abraham Lincoln. Gente, perdas. Dos 9 anos de idade, aí contemos 1832, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 1846, 1848, 1854, 1856, até 1860, aos 51 anos de idade, você ainda está achando que você está velho. E você acha que você está velha, assim como eu, até dias atrás, pensava assim, meu Deus, vou fazer 37 anos agora em março, eu tô velha para me tornar uma juíza. Eu tô velha para voltar para a faculdade de Direito, já sou uma jovem senhora, eu tô velha, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não produzi nada, eu não fiz nada. Gente, eu fiz coisa beça. Graças a Deus, trabalhei muito, estudei bastante. Também tive problema com depressão, problema com colapso nervoso, com transtorno de estresse pós-traumático. Tive que fazer terapia, até hoje ainda faço terapia. Então, aos 51 anos, ele consegue a presidência da República. Ele tentou outros cargos menores e derrotado. Até na faculdade de Direito ele foi recusado e conseguiu estudar sozinho e passar na prova da ordem e tornou-se advogado e continuou na labuta dele. Minha gata entrando, gente, desculpa, ele continuou na labuta dele de tornar-se presidente da República. Isso me traz uma ideia de um livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que eu já li umas partes desse livro. E é um livro de perguntas e respostas. O diabo aqui não é aquela figura demoníaca, tá? O diabo aqui é o pensamento maligno, é o nosso pensamento improdutivo. Aí vamos lá, é uma metáfora. É uma metáfora. E isso nos leva à reflexão de autoconhecimento, de mudança, de persistência. E o diabo, que é o nosso pensamento maligno, quando Napoleão Hill começa a fazer essa entrevista, não sei se ele realmente entrevistou alguma figura maligna, se foi alguma pessoa, se foi uma entrevista com ele mesmo, né? Que muitas vezes nós precisamos fazer esse confrontamento de quem somos nós. E isso é relatado no livro. E são 6 medos básicos que o diabo, o pensamento maligno, coloca em nós, nos levando à derrota. Temos que vigiar muito os nossos pensamentos. O primeiro deles, e forte demais, é o medo da pobreza. O segundo é o medo da crítica. Ninguém está ligando para você. Já percebeu que quando você passa na rua, pouquíssimas pessoas te notam, ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo, pro que eu tô fazendo, e nós ficamos assim, mas o que vão pensar, o que vão falar, o que, meu Deus, não, eu não posso gravar, eu não posso falar, eu não posso falar a respeito disso, o que vão pensar de mim, mas é aquela blusa que eu vesti, o que vão falar? Não vão falar nada, e nem vão pagar suas contas, e nem vão mudar a sua vida. Medo da crítica é o segundo, tá? O terceiro aqui é o medo da falta de saúde. Só de pensar de forma negativa, não estou tratando aqui de lei da atração, mas tem muito a ver com lei da atração. Tá? Isso são coisas que estão até na Bíblia, gente. A Bíblia é um livro magnífico que nós podemos tirar dali N lições para a vida. Livro de Provérbios, livro de Mateus, livro de João.
aquilo que nós pensamos reflete no nosso corpo. E reflete mesmo, que são as doenças psicossomáticas, tá? Reflete de uma forma que muda a nossa fisiologia. Já percebeu quando você está sem dinheiro? Você fica cabisbaixo pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? Ai, mas agora não tenho. Você está vibrando na falta. Não que você não tenha que não se preocupar com a falta de dinheiro, mas quando você foca a sua atenção nisso, você vibra na falta. Vibrou na falta, você já está se derrotando. Partimos agora para o quarto, que é o medo da velhice. Gente, todos nós vamos envelhecer. Dia desses eu era uma menina de 10 anos de idade, morava na roça, lá em Minas Gerais. Agora eu sou uma mulher de praticamente 37 anos, 2 filhos, um divórcio, um relacionamento que eu vivi junto com o pai da minha filha durante quase 4 anos. Um relacionamento também derrotado. E estou envelhecendo, assim como muitos de vocês. Então é um fato que nós vamos envelhecer. Então, para que o medo da velhice? Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Nós sabemos quando chegamos aqui nessa terra. Eu, por exemplo, cheguei aqui na Terra no dia 30 de março de 1988. Quando eu vou embora? Não sei. Porque talvez se eu soubesse, eu iria me preocupar menos. Se eu soubesse, provavelmente eu amaria mais. Se eu soubesse, eu perdoaria com mais facilidade. Se eu soubesse, logicamente, eu seria uma pessoa muito mais atenta àquilo que eu realmente quero ser da minha vida e não aquilo que os outros querem ou esperam que eu seja. Eu daria valor à vida bem vivida. E o que é a vida bem vivida? No meu caso, é a vida com os meus filhos. No meu caso, é viver bem. No meu caso, é ser uma pessoa melhor. Melhor em todas as áreas da vida. E nós temos aí várias opções que ficam assim, seja isso, seja aquilo. Na época dos nossos pais, por exemplo, dos nossos avós, nós tínhamos pouquíssimas opções. Quando eu me refiro a nós, quando eu falo nós, é um todo. Ou a pessoa era engenheiro, ou era um advogado, ou um contador, e eram essas as opções básicas, ou um médico, né? Você tinha que ser um doutor. Hoje nós temos youtubers, nós temos microempreendedores, nós temos boleiro, boleira, costureiro, costureira, salgadeiro, salgadeira, vários planos, e nós olhamos aquelas 1000 opções e no final não seguimos nada. A falta de foco. Abraham Lincoln teve foco naquilo que ele queria. Apesar de todas as derrotas, de todas as perdas, ele não se deixou desviar da rota que ele havia traçado para a vida dele. Qual é a rota que você traçou para a sua vida? Porque eu tenho me perguntado isso. Qual a rota que eu tenho traçado para a minha vida sem me desviar? Sem procurar a opção B, opção C, opção D, opção E. Não deu certo aqui, eu vou para ali. Não deu certo ali, eu vou para lá. E nisso vai um zigue-zague e nunca se constrói nada. Isso é fato. Reparem nas vidas de vocês. Eu reparei na minha e vi que isso é uma fatalidade. Vamos lá. Agora o número 5. Medo de perder um amor, medo de perder pessoas importantes para nós. Isso, quando eu me refiro a pessoas importantes, é a importância, trazer para dentro aquele sentimento de olhar e falar assim, se eu perder essa pessoa, o que vai ser de mim? Você precisa continuar. Dói. Eu já perdi pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse perder na minha vida. Mas a vida continua. Então nós vamos perder pessoas. É triste, é difícil. Isso é um luto e precisamos tratar. Precisamos aceitar, aprender a viver com isso. Isso não quer dizer que vamos esquecer, mas nós aprendemos a lidar com essa dor. Tanto que existe o tratamento do luto, existe a terapia do luto. Eu tive um luto que durou 25 anos, foi um luto crônico, que foi a morte dos meus pais quando eu era criança. E quando eu resolvi tratar, eu vi que são pessoas extremamente importantes na minha vida, mas que a minha vida precisa continuar. Aí o diabo
tão esperto, o pensamento maligno, né? O pensamento ocioso, vazio, ele vem e coloca o sexto, que também é fortíssimo. O primeiro, que eu falei, que é o medo da pobreza, é fortíssimo. E esse aqui, o medo da morte, fortíssimo. Fortíssimo. Porque nós ficamos muitas vezes assim, mas eu vou morrer, eu vou morrer. Gente, você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Daqui 100 anos ninguém vai estar mais aqui. O que você fez nesse tempo todo? Aí nós ficamos naquela coisa assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, porque eu vou morrer. E o que você está fazendo enquanto você não morre? O que eu estou fazendo enquanto eu não morro? O que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque viver é diferente de existir. Viver é diferente de vegetar, de patinar sobre a terra, como se a vida fosse um breve passeio e mais nada. Então, o diabo, ele se utiliza, o pensamento maligno, o pensamento ruim, a vibração ruim, ela se utiliza principalmente desses dois fatores, desses dois medos que nós temos, que é o medo da pobreza e o medo da morte. Quando nós temos a preocupação com a pobreza, e aqui a pobreza eu não estou falando só da falta de dinheiro, quando nós temos essa preocupação, você já está prevendo lá na frente uma coisa que nem aconteceu logo. Quanto mais você foca nesse medo da pobreza, mais pobre você fica. Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, na sua família, com você mesmo, os seus sentimentos. Você se torna uma pessoa rabugenta, uma pessoa vazia, uma pessoa desanimada. O que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? Pensamento nós não conseguimos controlar. Isso é cientificamente comprovado, tá? A ciência, ela prova isso. Nós não conseguimos controlar pensamento. É a mesma questão do medo. Medo é medo e acabou. Pensamento é pensamento e acabou. Porém, eles geram ações. Pode ver que quando você sente medo de acontecer algo com a sua filha, algo com seu filho, ou de um acidente de trânsito, a sua fisiologia, o seu corpo começa a emitir sinais. Taquicardia, uma dor na boca do estômago, uma dor de cabeça. Você começa a captar essas vibrações ruins, porque está lá na Bíblia, pedir e dar-se-vos-á. Quando você foca nisso aí, além de você estar sofrendo por uma coisa que não aconteceu, você ainda está atraindo isso para a sua vida. E isso é muito triste. E isso é muito real. Então, onde nós estamos colocando o nosso foco? Quer ver uma outra opção? Plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, F, até esgotar o alfabeto. Qual é o nosso maior foco? É fazer o plano A dar certo. Aí nós temos o plano B. E qual é o foco do plano B? É fazer o plano A dar certo. É insistir, é fazer aquilo lá que Abraham Lincoln fez. O plano dele, ele tinha o plano A, que era a política, e o direito, ele geralmente está muito atrelado à política. Podemos ver que lá no STF, por exemplo, muitos dos decanos do STF, dos membros do STF, são dotados de notável saber jurídico. Geralmente são juristas. Não necessariamente você precisa ser um advogado para fazer parte do STF. Você pode ser um médico, você pode ser um biólogo, desde que você seja dotado de notável saber jurídico. Tá? Então, como ele queria continuar na política, naquela caminhada dele, naquela jornada dele, ele queria continuar ali persistindo, dando a persistência e não desistir, apesar de ter motivos para isso, ele pegou o plano A, manteve e lutou por ele, até tornar-se presidente da República. Teve o plano B. Qual é o plano B? O plano B é fazer meu plano A dar certo.
Se eu quero ser presidente da República dos Estados Unidos da América, eu não vou focar em ser um costureiro. Ele podia fazer isso, ser um alfaiate. Ele podia ter desistido, ele podia ter montado uma lanchonete, ele podia ter montado um restaurante. Ele simplesmente olhou para o alvo, seguiu em frente. Eu sempre insisto nisso. Diga ao povo que marche. Então marche. Qual é o teu objetivo? O teu objetivo é crescer na tua vida, o teu objetivo é ter uma saúde de qualidade, o teu objetivo é perder peso, o teu objetivo é ser uma mãe melhor, é ser um pai melhor, o teu objetivo é ter as suas finanças em dia, suas dívidas pagas, é ter dinheiro para você proporcionar para sua família tudo aquilo que você quer. O seu objetivo é terminar a sua graduação, é iniciar uma graduação. Lembre-se, aqui ó, a data. Em 1860, aos 51 anos de idade, Abraham Lincoln torna-se presidente da República dos Estados Unidos. E não é só o presidente, é o presidente. O maior presidente que aquela nação já viu. Os feitos daquele homem, uma abolição de uma escravatura. Ele modernizou aquele país. Ele resolveu coisas que presidentes anteriores e posteriores não conseguiram resolver. Ele mudou uma história e deixou muito legado para a humanidade. Ele deixou coisas magníficas. Uma dessas coisas eu já estou citando aqui para vocês. É pegar o teu plano A, foca nele, não deixa o diabo, pensamento maligno, entrar nessa sua cabecinha, assim como eu estou fazendo, de não deixar entrar na minha cabecinha o medo da pobreza, o medo da morte, o medo da perda, o medo da velhice. Essas coisas de fato irão acontecer, mas isso não quer dizer que nós precisamos ficar preocupados com isso, massacrando as nossas vidas em cima disso. Ninguém vai ficar para semente. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos dando mais ênfase àquilo que nós realmente queremos, foco e objetivo àquilo que nós realmente queremos. Por exemplo, quem quer perder peso, você não vai ficar comendo um hambúrguer, você não vai ficar tomando refrigerante, você não vai devorar um pavê, você vai vigiar a sua alimentação, você vai procurar um nutricionista. Se você é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, você vai procurar fazer terapia. Se você é uma pessoa que tem uma única renda, você vai procurar ter uma segunda, uma terceira fonte de renda. Sempre fazendo com que o teu plano A dê certo. Não adianta pegar e focar em outras coisas. Eu, por exemplo, quero ser juíza, quero regressar para a faculdade de Direito. Eu não vou focar em ser médica. Não vai dar certo. Não vai ficar legal. Não vai ficar bacana. Eu vou perder tempo. Eu vou perder dinheiro. Eu vou perder esforço. É mais fácil eu voltar para aquilo que é o meu sonho, que é o meu plano A. Fazer o meu plano A dar certo. Pegar qual é o plano B, Fernanda? O plano B é fazer o plano A dar certo. Então, gente, foco, objetivo. Para quem puder, dê uma olhada na biografia de Abraham Lincoln. Eu fiz aqui uma coisa muito breve. Vão lá também, deem uma olhada no livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E façam essa comparação. E para quem puder também, acreditando ou não, crendo ou não, independente daquilo que você acredita, pegue o livro de Provérbios, o livro de Mateus, o livro de João e dê uma olhada. Para você ver como que as coisas vão fazendo um encaixe, como que tudo fica concatenado. Dê valor para você, dê valor para sua vida, dê valor para os seus planos, para os seus esforços. E o mais importante, não desista. Você não está velho, você não está velha. Fracasso não é um estado permanente. O fracasso você passa por ele, por mais difícil que seja. Passo vários fracassos, já passei por vários. Agora, ser fracassado é um estado de permanência. Você não pode ficar no estado de permanência. Sendo uma pessoa fracassada, você tem que trabalhar a sua mente, o seu intelecto, as suas energias, para você mudar isso, para você transformar isso, para você ressignificar isso.
O tempo que você perde pensando, mas e se acontecer um acidente de trânsito? Você pode colocar ali uma música, um louvor, um audiobook e trabalhar a sua mente de uma outra forma. E isso vai te render o dia muito mais, vai render a sua vida muito mais. Logo, não desistam. É fácil? Não, não é fácil. Porém, é uma coisa muito possível de trabalhar. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu sou um exemplo disso também, que venho lutando. Vocês são exemplos. E trouxe aqui a história de Abraham Lincoln e fiz a analogia com o livro Mais Esperto que o Diabo. Eu espero que vocês procurem, que vocês também tirem suas conclusões e deixem aqui seus comentários para que possamos debater um pouco mais sobre este assunto. Um bom dia para todos.